Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Temos a presença aqui de um paulistano. Tu és paulistano, Charles Creu? Eu sou natural dos Estados Unidos, mas cheguei ao Brasil com 2 anos de idade, portanto, desde então, sim. Tu tens dupla cidadania, então? Dupla cidadania. Trampista e bolsonarista. Hoje, né, claro. Os tempos atuais é isso mesmo. Teus 2 presidentes. É isso aí. Mas qual é a cidade americana que nasceste? Eu nasci em Baltimore. Perto de Washington, D.C. A família está lá ainda, não? Não. Eu tenho uma mãe brasileira e um pai americano. Vieram para o Brasil quando tinha 2 anos e ficamos aqui desde então. Isso mesmo. Maravilha. O nosso vice-presidente do Grupo Iguatemi. Hoje com o nosso Praia de Belas e com o Iguatemi. E o nosso eFashion Outlet de Novo Hamburgo. Mas Novo Hamburgo também. Que estão uma beleza. Os preços muito bons lá. Preço muito bom e, felizmente, ele vai crescendo a cada ano que se passa, ele vai maturando e ficando melhor. Maravilha. E o nosso Praia de Belas, que é o mais próximo da Rede Pampa? O Praia de Belas vai bem, muito bem, obrigado, crescendo mais de 20% esse ano contra o ano passado, que é uma extraordinária notícia, o ambiente no qual a gente vive. Então, eu acho que motivo de orgulho para a empresa e, por que não, para a cidade. O próprio Iguatemi, o irmão mais velho dele, também vai muito bem esse ano. Então, os nossos filhos gaúchos estão indo extremamente bem no portfólio do grupo. É um prazer muito grande. Bom, maravilha. E, obviamente, a situação econômica no Brasil que está se revelando desastre. Não é eu que estou dizendo, é o próprio ministro que foi buscar 200 bilhões de reais no Congresso Nacional. Né? Quer dizer, licença para tomar dinheiro, né? E ver os shoppings crescendo, né? Existe aí um sintoma ao menos que a economia possa se recuperar. É verdade. À medida em que você tem um ambiente mais tranquilo, do ponto de vista social, econômico e político, a coisa floresce com a consequência positiva psicológica. É chave para uma população, pelo menos sob a ótica de consumo. A tranquilidade leva à tranquilidade de conduta, para o lazer, entretenimento, compras, etc. Portanto, para a nossa atividade, é muito importante ter um ambiente tranquilo. Por isso que eu digo, estávamos comentando ontem, aumentar o IPTU é tirar dinheiro da economia, é desaquecer a economia. Então, além de trazer um prejuízo brutal para as pessoas que não têm mais onde tirar para pagar impostos, né, ainda faz este mal com o próprio comércio, obviamente com a indústria, com o setor primário. As pessoas deixam de comprar. De onde vai ser esse dinheiro? Vai sair do bolso do contribuinte. Do bolso do contribuinte. Eu sou lá está Ricardo Gomes, que é um homem que eu aprendi a admirar. Pena que conheci ele há muito pouco tempo, mas é um político exemplar. Foi secretário de Nelson Marquesan, vereador da cidade, saiu porque ele vota contra o aumento de impostos, teve a dignidade de sair, saiu e teve liberdade de votar. Então, meu reconhecimento ao Ricardo Gomes aí. Obrigado. Eu cheguei a bater continência aqui por Denilson Sequim. Eu disse, olha, vou bater minha continência, precisa ter coragem. Né? Até o dia anterior era contra o aumento de imposto. Na madrugada ele sonhou, lá sei com o que aconteceu, lá o que, no dia seguinte ele vota a favor do aumento do IPTU. Mas a vida é assim, né? Concordo e quero parabenizar o Grupo Iguatemi aqui. Concordo com a questão do IPTU, que bom que os shoppings da capital estão conseguindo crescer e se manter, mas a realidade do nosso comércio de rua, por exemplo, é bem diferente, né? Expostos à violência urbana, queda de vendas, um sofrimento, né? Há mais de 4 mil imóveis comerciais para alugar ou vender em Porto Alegre, quer dizer, são 4 mil lojas que poderíamos ter e escritórios poderíamos ter funcionando, gerando emprego, renda, e que não funcionam, não operam. E isso, claro, reduz a capacidade das pessoas econômica de consumir no Iguatemi, nos outros shoppings da cidade, de consumir no comércio, nos supermercados. Eu ainda tenho esperança que, talvez no início da próxima legislatura, o novo prefeito possa revogar, pelo menos, os efeitos futuros dessa lei do IPTU, já que
parte dela entra em vigor agora já. Mas pode o novo prefeito trabalhar para estancar o aumento de impostos, né? Porque Porto Alegre devia trabalhar para reduzir imposto. Não é assim, nós precisamos impactar a população ao longo do tempo para o imposto aumentar aos pouquinhos, para dar tempo da sociedade se organizar. Nós temos que fazer o contrário. A prefeitura tem que se organizar por imposto ir reduzindo aos pouquinhos para soltar o cinto da população. Então não existe o serviço de cortar despesas, essa tarefa está cumprida. Essa tarefa, despesa do governo é que nem unha. Tem que cortar todo dia, toda semana. Vender o que está aí, que tem que ser vendido, como a Carris, por exemplo. Hoje eu trouxe aqui... Vender os imóveis de Porto Alegre. A Carris está se comemorando que a Carris, em 2018, deu só 19 milhões de reais de prejuízo. O que acontece com uma operação comercial que dá 19 milhões de reais para o prejuízo no ano bom? Porque foi o melhor ano da Carris. O melhor ano. O histórico é o seguinte, em 2015 Parabéns. Foi 50, depois 55, depois 49, prejuízo. De 2011 para cá, acumulou 289 milhões de reais de prejuízo, que nós, porto-alegrenses, pagamos. A gente divide a conta, sai do tesouro da prefeitura, isso aqui é o que saiu do tesouro da prefeitura. É dinheiro privado. Nós estamos subsidiando a incompetência da Carris. E aí vem o seguinte, foi noticiado hoje, a Carris tem 434 notificações por atraso e não cumprimento de horários. Ela tem 33 linhas de ônibus em Porto Alegre. Dá mais do que 10 notificações por linha. A segunda colocada tem 300 notificações em 110 linhas. Não dá 3. A Carris toma mais de 10. O segundo não chega a 3. É o tamanho da ineficiência de uma empresa estatal de transporte coletivo. Nós pagamos a conta da ineficiência da Carris. Vereador, me diga uma coisa. Olha, vamos agora, deixa ele estar fazendo o preâmbulo dele, tu vai fazer o teu agora. Eu queria fazer uma pergunta para ele. Não, mas depois do debate. Deixa ele no preâmbulo, tu vai fazer o teu agora. Doutor Luiz Pera Lima, maior cirurgião do Rio Grande. Muito obrigado. Deixa eu fazer um comentário. O Paulo Roberto Otti Fontes vai ficar com ciúmes. Viu? Então tá bem, meu amigo, professor da escola. A respeito disso, eu queria fazer um comentário seguinte. Eu fiquei curioso, foi ontem, né, que teve essa manifestação. Sim. De ditos universitários. Universitários mesmo tinha muito poucos, viu? Tinha muito pessoal da CUT, pessoal do MST, se travestindo de universitário, fazendo aquela mas tu não vai entrar no Bolsonaro, né? Senão tu vai dizer nos movimentos para derrubar Dilma, que era um movimento pela honestidade, na realidade é para derrubar o Dilma. Não era contra os corruptos. E lá não se dizia, ali senhor coordenador, é só meia dúzia. Senhor coordenador, o senhor está vaticinando o que eu direi. Mas eu sei que tu vai dizer, eu te conheço. É uma coisa curiosa, isso é uma coisa curiosa. Eu te conheço. Bom, então, seguindo, eu só quero lembrar que as pessoas que estavam na rua, são as mesmas pessoas, ou pelo menos o mesmo pensamento, que foram contra o Plano Real. Era o mesmo tipo. Numa quarta-feira, horário de trabalho. Estava em greve? Não, se declararam em greve. E o nosso problema é que não há punição. Eu não sei se os funcionários do Iguatemi fazendo greve na quarta tarde, se não for ninguém no Iguatemi quarta tarde, o que pode acontecer com esses funcionários? A universidade devia tomar a mesma atitude. O senhor não quer trabalhar? Muito bem, ponto cortado, pelo menos. Pois aí, meu caro, agora eu vou meter minha colher torta no que está dizendo no teu preâmbulo aí. Aí, se o ministro leva o presidente da República, que presidente, o pessoal está nu nas universidades, o pessoal está dançando na universidade, o pessoal está fazendo isso, aquilo, diz, olha aqui, eu estou o ministro, te vira, resolve esse problema. Pune as pessoas que estão fazendo isso, tira da faculdade quem está fazendo isso. Primeiro, porque tem lei, tem regulamento, tem que ser cumprido. Mas será? Então, se o ministro é frouxo, eu estou reivindicando, eu estou mais a favor do que tu pensas. Mas do que tu bem. pensas. Eu acho que tinha que ter como teve o general Ludwig lá no governo. Outra época. No governo Geisel, com o ministro da Educação, que era o general do ministro da Educação. Não sonhe. Eu ia fazer um comentário a respeito do olha aqui, eu quero se declarar índio. Não, eu sou índio, eu sou dessa terra. Ninguém é tão dessa terra. Eu já nem falo isso. Minha família nasceu aqui. No momento em que tem um cartaz, aqui, no momento que tem um cartaz competência, que corte na educação, perdoe, telespectador, trazerá prejuízos. Não cortou? Não. Pior que não cortou. Não, estou falando do verbo.
Não sabe que o verbo trazer é um Trazerá. verbo imperfeito. Não sabe que é um verbo imperfeito. Não é assim conjugado no futuro do pretérito, por favor. Trazerá. Trazerá. E isto, o universitário leva o cartaz. Quer dizer, ele mesmo está dizendo o quanto ele não sabe o português básico. Mas E não se- acontece nada. Mas se tem altos coturnos que não sabem, tu quer que o Zé Povo saiba? Não, mas não é Zé Povo, teoricamente, que deveria estar lá ali. Ué, mas tu disse que não é? Não. Tu disse que ali não que é deveria, 10% que deveria. é universitário. Não, eu estou usando agora a imperfeição tu do usa- verbo. Tu usa a coisa como tu Estaria. quer. Eu estou dizendo, estaria o condicional do verbo. Se eles não sabem português, eles não podem estar lá. Então, esta é a grande verdade. E o pior, abonado com presença física de alguns reitores, que são aqueles mesmos que abonam, que referendam, que chancelam teses. Teses, por favor, teses. Vamos então agora ao Subsexo. preâmbulo do nosso deputado Tiago Simão. Deputado. Paulo, prazer mais uma vez estar aqui contigo, todos os amigos da mesa. E eu queria introduzir essa pauta justamente com o assunto aqui do vereador Ricardo Gomes. Realmente eu fiquei muito impressionado com os impactos negativos gerados por esse aumento do IPTU. Por mais que se considere alguns argumentos, justiça tributária, proporcionalidade, enfim, e eu considero-os indiscutivelmente infundados, mas existe um caráter, nesse momento, de absoluta falta de noção do momento econômico que se vive na cidade de Porto Alegre. O vereador citou os 4.000 imóveis, né? A gente passa pelas avenidas e fica espantado com as placas de vende-se e aluga-se, né? Mas a situação econômica do cidadão, Nacional do a situação econômica do cidadão, que ainda não tem noção, quando vier a guia do IPTU, não é em janeiro, é que ele vai ter noção, né? Tem casos aí que praticamente duplicam a conta. Se usava a expressão que tem gente que vai praticamente morar de aluguel na sua casa, tá? Então, e isso agregado a um momento de alta rejeição do governo, a uma questão do próprio prefeito, e respeitosamente, ter declarado durante a campanha que não aumentaria impostos, expressamente, não é? Ele fez essa declaração, ou seja, isso fere a legitimidade, a confiança, a credibilidade de forma muito direta, tá? E o vereador também toca no ponto central, né? Você tem que mexer na estrutura, no tamanho da estrutura, né? Não adianta, a receita mais fácil é ir lá e aumentar impostos, tá? Mas você tem que mexer na estrutura. Carris é um excelente exemplo, quase 300 milhões de prejuízo aí em alguns anos, tá? Eu olho, por exemplo, com todas as dificuldades, mas a gente vê no caso dos governos do Estado um esforço enorme para reduzir o tamanho do Estado. 10 fundações, companhias públicas, né? Então, isso é foco, né? É realmente ter foco na eficiência, num Estado menor, que custe menos para o cidadão. Então, realmente, eu quero parabenizar o vereador Mas como faz isso? Como faz isso, deputado? Como faz? Tem a Carris lá, eu quero perguntar, tem a Carris? Ela dá reiterados prejuízos milionários. Como se faz para que a Carris seja extinguida? Amanhã pela manhã. Não é entrega, Carris. E os seus Privatiza funcionários? ela, privatiza. Não, eu quero saber se pode botar os funcionários. Porque se não pode botar o funcionário para a rua, não tem solução. Mas tem o caminho que o governo do Estado fez na época do governo Brito, e aqui eu também me somo, parabenizo o deputado Tiago Simão, que votou 2 vezes a emenda para tirar a necessidade de plebiscito para vender 3 dinossauros que o governo do Estado tem. única Constituição do Brasil que fazia essa exigência. Uma né? norma absurda, uma exigência Que os senhores deputados é que colocaram isso na Constituição do Estado. Né? E que bom que tiraram agora. Mas tem Foi o caminho, ideológico, né? Claro, o caminho isso aí da foi CRT, ideológico. o caminho da CRT, que fez o PDV, reduziu o quadro, um programa de demissão voluntária, depois transferiu parte do passivo junto com a empresa
e a outra parte o Estado absorveu. Sim, Pena que ele não fez isso no que foi privatizado a CE. Pena que ele não fez. Ficou o filé mignon para o privado entrega o filé e a mignon. carne de pescoço. E isso é outra coisa que precisa ser dita também. Houve uma série de privatizações mal feitas no Brasil e as pessoas dizem assim, não pode privatizar porque lá fizeram mal. É só aprender com o passado e fazer direito agora. Então, isso não elimina a necessidade ou a validade do processo de privatização. A gente tem que aprender com os erros do passado. Mas a da CRT que deu certo, né? Primeiro um programa de demissão voluntária, parte da receita da venda foi encaminhada para pagar as rescisões dos trabalhadores. Então tem um caminho. É claro que não é uma coisa simples. Muita gente diz assim, não tem quem compre a carriça e botar à venda hoje. O mercado é o seguinte, ou bota no mercado e descobre, ou não tem como saber mesmo. Mas o argumento de que não tem quem compre é a coisa mais confortável. Não tem quem compre, não vou vender. Depende do preço. Eu vou ficar com ela. Depende do preço. Tudo depende do preço. A Carris tem o filé, são 33 linhas. Em quantidade são menores, mas é o filé do transporte público de Porto Alegre, são as linhas da Carris. A Carris não entrega o serviço... São as transversais todas, são da Carris. Todas as transversais, as terças, linhas terças, que é o filé. A Carris não roda o suficiente. Se ela fosse uma empresa privada que tem um contrato com a prefeitura, ela tomaria multa atrás de multa, atrás de multa, atrás de multa, talvez tivesse a sua concessão cassada. Só que a Carris, como ela é uma estatal, não tem contrato de cumprir, não toma as multas porque não bota os ônibus para rodar. A Carris economiza custo e ela conseguiu esse aumento aqui diminuir o prejuízo de 49 para 19 milhões, deixando de botar ônibus na rua. Você vai atender menos a população que o resultado da empresa melhora. Isso é a antítese do mercado. O mercado é o contrário. Se eu atender mais gente melhor, o resultado da minha empresa é melhor. Não dá nem para defender, ao contrário. Não dá nem para defender o cunho social aí. O Tribunal de Contas do Estado chegou a criticar que a Carris estava aumentando essa participação no mercado. Como ela dá prejuízo, quando ela aumenta a participação dela no mercado, tem que subir a passagem. Então, ou seja, quanto mais Carris, mais cara a passagem. Qual é a participação que ela tem que ter no mercado? Zero, que reduz o preço da passagem. Então, o povo porto-alegrense está subsidiando a incompetência de uma empresa estatal aqui. É inadmissível que 2 anos e meio de governo tenham se passado e nós não tenhamos ainda na Câmara de Vereadores uma proposta concreta para o que fazer com a Carris. Vamos falar um pouquinho de coisas boas para alternar das coisas ruins que a gente tem que falar, infelizmente. Está aqui o nosso companheiro aqui dizendo boa noite. Agora eu me perdi do e-mail dele. Mas tem outro aqui. Boa noite, Paulo Sérgio. Um abraço ao guerreiro, doutor Luiz Pereira Lima. Aviso ao doutor Luiz defender as trapalhadas do Bolsonaro, seus ministros e filhos. É o mesmo que dar soco em ponta de faca. Vai te pisar, ô Luiz Pereira Lima, o Dilon Camilo. Vamos falar em coisas boas. Quantos empregos gera o Grupo Iguatemi aqui no Rio Grande do Sul? Diretos. Nós devemos estar gerando entre esses 3 shoppings, né? Iguatemi Porto Alegre, Praia de Belas, Porto Alegre e o iFashion Outlet de Novo Hamburgo, nós devemos estar gerando aproximadamente diretos algo como 1.300 empregos, fora os indiretos associados a lojistas. Sim. E fora os indiretos. Que os dos lojistas podem ser considerados diretos também. Também pode. Quem está ali. Ou isso aí é 10 mil funcionários. E os indiretos, como fornecedores de dedetização, paisagismo, adubos, enfim. Acho que não é muito errado falar em talvez 10, 12 mil pessoas ativamente envolvidas na atividade desses 3 empreendimentos. Mas com firmeza, sem sonho. Sem sonho. Perfeito. Qual é o próximo passo que o Iguatemi vai dar aqui no Sul? Nesse momento, o próximo passo é a consolidação da expansão do Iguatemi Porto Alegre, colocado há pouco. Tipicamente demora entre 4 e 6 anos para chegar numa velocidade de cruzeiro de maturação plena. Nós temos agora como próximos passos a construção de uma nova torre empresarial no Iguatemi, no Shopping Galeria em Campinas, em um hotel em Campinas, e a recém-informada abertura de 2 plataformas de e-commerce. Um que a gente chama de I365,
fazendo o dito cujo omnichannel, não é? Além de shopping, canal por internet, usando toda a base de lojistas. Vai usar a base de lojistas todas dentro do teu e-commerce. Estamos começando com É o serviço que vocês vão prestar ao lojista. Também. Sim. Também, incremento de vendas, começando com 2 shoppings na região de São Paulo e depois, após o ajuste da operação, a gente expande para a carteira inteira. E acabamos de celebrar também um contrato com a iFood, que é a grande líder do mercado brasileiro de entrega de produtos alimentícios, com as operações de fast food e restaurantes nos shoppings, também ampliando a venda e produtividade desses operadores, com quase o mesmo custo fixo, com a mesma base de funcionários. Então, como é que aumenta a produtividade, que é a conversa? Como é que reduz custo? Eu queria aproveitar e comemorar com vocês, não entendo nada de transporte público, mas eu tenho muito orgulho de dizer que, com 4 anos muito difíceis da economia, os lojistas do Brasil, neste Brasil são os lojistas de 18 shoppings do Grupo Iguatemi, sentiram bastante a dificuldade de emprego ou desemprego, não é? No ano passado, nós retrabalhamos contratos de toda sorte. Energia, segurança, paisagismo. Eu podia nomear 2, 3 dezenas de contratos, de serviços. Retrofitagem de equipamentos. Economizamos 60 milhões de reais na rede, sem afetar um fio de cabelo de qualidade, permitindo, aqui é o X, fazer a mudança da nota de débito do lojista em 2019 com aumento 0. Com uma inflação oficial na ordem de 4,5%, a não oficial, aí cada um escolhe o que quiser, ao girar uma nota de débito com 0, a gente está buscando eficácia. E vamos agora em 2019 trabalhar para fazer isso de novo em 2020, mantendo os custos lineares 2 anos consecutivos, o que pode representar 15%, 16%, 17% de economia contra a inflação real que está acontecendo. Esse é um exemplo, olhando outra atividade que não é de transporte, de como você pode melhorar sem afetar a qualidade em nada. Você compra energia melhor, você trabalha melhor com água e esgoto. Quanto pagas de imposto sobre energia elétrica lá em São Paulo? Eu não sei te falar precisamente. 12%. Não sei Sabe te falar quanto pagas aqui? 30%. É uma diferença, né? É uma diferença. É uma diferença. Preste atenção neste alerta que a Prefeitura de Porto Alegre está fazendo sobre a dengue na nossa cidade. Porto Alegre já tem mais de 200 casos confirmados de dengue este ano. Desde março, a Prefeitura já pulverizou 44 regiões com inseticida contra o Aedes aegypti. O município está fazendo a sua parte. Agora você precisa fazer a sua. Evite água parada e não acumule o lixo. Cuide também da sua vizinhança. Você não está sozinho. Precisamos da sua ajuda para virar este jogo. Excelente iniciativa. A Prefeitura de Porto Alegre alerta: a dengue pode matar. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, náusea e dores nas articulações. Se você apresentar 2 ou mais desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Desde março, já pulverizamos 44 regiões com inseticida. Precisamos virar esse jogo. Ampliamos o atendimento com a implantação de 4 postos abertos até às 22 horas, mais uma clínica da família, com médico, dentista, farmácia e exames. Baixe o aplicativo Eu Faço Boa e busque a unidade de saúde mais próxima da sua casa. É fácil e rápido. A nossa parte já estamos fazendo. Participe, elimine a água parada, não acumule lixo e mantenha limpas calhas e caixas d'água. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. A Expo Leite Feira Sul 2019 iniciou ontem. Nós estivemos lá, fizemos esse Pampa Debates de lá. Neste domingo, dia 19 de maio, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, o concurso leiteiro, julgamentos, palestras, seminários, provas equestres e feira do empreendedor. Entre outras tantas atrações, é claro. Participe, informações em gadolando.com.br. O evento é organizado pela Gadolando, Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, contando com o apoio da Prefeitura de Esteio, Cidade do Trabalho e do Progresso, e a feira tem o patrocínio do Banrisul, Badesul e BRDE, os 3 bancos do Sul.
No dia 18 de abril, o CREMERS enviou um link para atualização cadastral dos médicos ativos. Apenas os médicos que ainda não responderam aos e-mails anteriores, como o Dr. Luiz Pereira Lima, receberão um novo link. O médico que não receber o e-mail deve entrar em contato com o setor de delegacias seccionais pelo e-mail delegacias@cremers.org.br. CREMERS, em ação pela saúde. Meu caro Charles Creol, França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, a Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender a cada um de nós. Passe em uma das nossas lojas, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135, na Lípio César, esquina Nilo Peçanha. Financiamento de veículo 0 km com 0 de entrada? A Unicred tem. Esta linha de crédito é um jeito prático e seguro para você trocar de carro sem precisar mexer nas suas aplicações e, consequentemente, não perder rendimentos. As taxas são diferenciadas a partir de 0,79% ao mês. Cooperado Unicred, fale agora mesmo com o seu gerente e aproveite. O doutor Luiz Pereira Lima já financiou seu Jaguar lá, deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Tudo certinho. E vamos agora ao quadro de saúde com o nosso outro PhD, agora o PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Caplo, um homem que tem uma vinícola aqui na Barra do Ribeiro, espetacular, Charles Creol, a vinícola Laurentia, e a presidente da Bienal do Mercosul, mais conhecido como André Rie dos Pampas. Por que ele? Tecladista, cantor e um maestro fantástico. Doutor Gilberto. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. A ideia de liberar o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol não poderia ser pior. O abuso do álcool está associado a um aumento da violência e mortalidade, e dados apresentados e defendidos pela nossa Secretaria de Segurança e Brigada Militar confirmam isto. Não é razoável justificar a sua liberação com a justificativa de que bebidas alcoólicas são vendidas livremente nas proximidades dos estádios de futebol. Um erro não justifica outro. Que o governo então proíba a sua venda nesses locais nos dias de jogo de futebol. O bom senso e a boa medicina são contra a ideia de liberar o consumo de álcool nos estádios de futebol. Joga mal. Olha o que disse aqui o doutor Ricardo Gomes, o nosso vereador. Quando parou de vender bebida nos estádios, eu vi que o Grêmio está jogando mal. Desanuviou, é isso? Antes a partida transcorria numa paz tremenda, agora... Choque de realidade. Choque de realidade. Eram outros tempos. E o Gilberto é gremista também, hein? Faz bem, faz bem. Grande gremista. Sofre, mas sobrevive. O doutor Tiago, alguma notícia já do que está preparando o governador Eduardo Leite para as privatizações que devem acontecer de CE, CRM e Sulgás? Já tem algum indicativo? Sim, nós tivemos... Porque a oposição, ao menos quem votou contra, não é nem até quem votou a favor, está querendo saber como vai ser feito, quem vai ser feito com os funcionários, que é a pergunta do Luiz Pereira Lima, né? O que vai ser feito com esse passivo dessas empresas. Exatamente. Não, na verdade, a forma como estava se conduzindo o processo político, após a aprovação da retirada da exigência do plebiscito, o governo sinalizou para a Assembleia que enviaria projetos de lei ordinárias, né? Você pode aprovar com leis ordinárias a privatização das companhias de energia, e ele sinalizou que enviaria leis genéricas em regime de urgência, praticamente inviabilizando tanto o debate político como até mesmo um maior aprofundamento sobre todas essas questões que envolvem a modelagem, a questão dos passivos, todos esses aspectos, né? Porque ele imagina que, como ele obteve uma vitória folgada. Exatamente. Que essa vitória vai obter se mandar a legislação genérica, né? Porém, é o que ele está pensando. A bancada do MDB tomou uma iniciativa muito importante, no sentido de isso teve eco, inclusive, em outras bancadas, no sentido de construir, junto com a Casa Civil e com o governador, um espaço de tempo onde as bancadas poderiam construir, antes da remessa desses projetos para a Assembleia, uma base de
de entendimento em relação a como esses projetos aconteceriam, né? Uma das questões é a questão dos passivos. Uma outra questão muito importante é a questão da receita das privatizações. Há uma preocupação que a receita das privatizações sejam lançadas no caixa único, no saco sem fundo e praticamente desapareçam. Vai para o custeio do Estado. O próprio custeio do Estado. Enfim, Esses 200 bilhões que quer o... Exatamente. Que quer o Paulo Guedes. Não, e ainda mais... Caixa única, ó... E ainda mais, e com todo o respeito, nós sabemos que governar o Rio Grande do Sul, um estado com um déficit projetado de... Enfim, nós sabemos a complexidade que é a gestão de um estado deficitário, mas há um compromisso também expresso do governador no sentido de que ele faria um fundo de desenvolvimento realmente para não fazer mais o mesmo, ou seja, pegar dinheiro novo e jogar na estrutura velha, né? Como ele mesmo definiu, seria vender o almoço para pagar a janta. Então, a nossa ideia é fazer uma emenda, na verdade, antes disso, discutir com a Casa Civil, com o governador, formas de carimbar esses recursos para que se possa justamente ter essa garantia num momento onde faltam recursos para investimento, o Estado do Rio Grande do Sul possa ter essa condição. Perfeito. Luiz Pereira Lima, obviamente que nós não queremos parar aí, né? Nós queremos mais privatizações, né? Especialmente dessas empresas que são deficitárias. Só o meu estranhamento que se fatiou a questão do plebiscito. Tinha que liberar para tudo já, né? E não apenas uma fatia para se tornar palatável ou deglutível, sei lá eu, né? Na Assembleia, né? Para ficar mais fácil. Deveria ter liberado logo, porque foi um absurdo ter entrado, né, o plebiscito na Constituição. Mas, infelizmente, está aí. O que tu espera das privatizações? Eu vou voltar ao meu assunto, porque eu fiquei envolvido durante mais de 40 anos na universidade. E, para mim, é um ato desesperador o que está acontecendo com as universidades. Já está aposentado na universidade. Não me interessa? O sentimento continua? E eles continuam tendo que te pagar ainda. Isso é evidente, né? Claro. Evidente, qual é o problema? Nenhum. Só faltava não poder te pagar. Ah, bom. Daqui a pouco pode acontecer, não tem mais dinheiro. A gênese de tudo isso aí tá quando terminaram de maneira proposital na hierarquia da universidade. O clero se mantém pela sua hierarquia. A carreira militar, ela é mantida pela hierarquia. No momento que a universidade, nos governos anteriores, isso começou com a FHC, hein? Diga-se de passagem, que é o mais ilustrado dos petistas. Quando isto começou, ele diz assim, olha, esse negócio de fazer concurso na vertical, ou seja, concurso público é muito perigoso. Nós temos que fazer uma ascensão horizontal. Todos têm que ser iguais. No momento que todos são iguais, dentro da universidade, a universidade perde o seu prestígio. No momento que ela deixa de ser uma academia de conhecimentos, ela perde o seu prestígio. E ela vira um colegião. Ela deixa de ser superior. Aliás, o nome é o ensino superior. Deixa de ser ensino superior. E esta culpa é dos dirigentes da universidade, que fizeram a horizontalização e não a verticalização da carreira. Tá? Ótimo. É isso aí que aconteceu. Está correto. Aliás, o gasto em educação brasileiro é muito mal distribuído, porque se coloca muito mais dinheiro no ensino superior do governo federal do que no ensino de base. E aí é isso. Depois as pessoas não têm o preparo básico para entrar numa universidade capaz de fazer um curso. Aí eu trazerei. Aí eu trazerei. Escreve trazerei. Trazerei. E o cônjuge? Te mandaram perguntar aqui, que saiu do ar agora. Mandaram te perguntar por que tu não fala do cônjuge. Porque eu não tenho nada que falar do cônjuge, não é o meu assunto. Vocês estão preocupados se eu votei, se eu apoio, se eu não apoio o Bolsonaro. Mas não é, todo mundo sabe que tu apoiou, que eu apoiei, que nós apoiamos. Aliás, a maioria da população apoiou para que ele faça o governo. Fala no trazerei, como é que é? Eu não falo, eu falo o que está escrito. Tá, mas do cônjuge tu não fala. Mas eu não tenho nada que falar no cônjuge. Claro que Qual é a não minha tem. preocupação?
Tu não tem que saber o que o ministro fala e nem criticar. Tu tem que saber o que o Zé Povo fala e criticar. Eu tô falando do que o povo... Tu é seletivo às avessas. Não, as avessas não. Ontem o Brasil parou de trabalhar, a Avenida Paulista encheu, etc. E eu queria fazer uma qualificação... Não, eu não parei. Não, nem eu. Eu queria fazer uma qualificação... Não. Não, ele não pode parar. Eu só levei 2 horas da Expo Inter. Não, ele não pode parar. Ele não pode parar, porque se ele parar, ele não vai sustentar as pessoas que estavam na rua. Porque esta é a verdade. Aquelas pessoas estavam na rua com o nosso dinheiro. Aliás, ontem eu ouvi no rádio, me perdoa, o maior produtor, um locutor com muito nome na cidade, o maior produtor de arroz orgânico no mundo é o MST. Mas o que é isso? E fica impune essa frase? Produtor de arroz orgânico no mundo é MST. Em primeiro lugar, o MST não existe, ele não pode produzir uma coisa que não existe. Não pode, se ele não existe, não pode produzir nada. Ele não pode produzir nada. Eu quero saber uma nota fiscal que tem escrito MST que paga imposto. Só uma nota fiscal. Isso é dito aos 4 ventos. Vira verdade, essas excrescências. Mas eu acho até que essa frase maldita, na verdade, ela não muda a percepção geral que o MST é um movimento improdutivo, invasivo, enfim. Está muito bem colocada a sua manifestação. Mas eu gostaria de levar para um outro campo, não de modo nenhum legitimando, né, não invalidando, porque é um direito dessas pessoas protestarem. Né? Não paralisando a cidade, concordo. E não entendendo que o com o senhor possa chamar as pessoas de idiotas. Sem dúvida, mas eu queria... Não pode, presidente, ele pode pensar, exato. Pode dizer. Mas eu queria dizer o seguinte, ele é presidente do Brasil para todos. O problema é que... ele não pode insuflar. Há uma péssima condução política da educação brasileira desde o início do novo governo, que vem levando eminentemente para um caráter ideológico. Não tem uma política educacional, não tem uma política para a educação básica. O primeiro-ministro que assumiu, ele passou o tempo todo fazendo frases de efeito, confrontando esses movimentos. Esse outro que vem agora anuncia um corte, o corte por si só não. O Lula fez cortes, a Dilma fez cortes, mas ele faz um contingenciamento, enfim, a expressão, ele faz um contingenciamento, mas aludindo às balbúrdias, levando para o campo ideológico, o que legitima esse tipo de coisa, né? Então, a questão toda, Paulo, na minha opinião, é que há uma péssima condução política, principalmente no Ministério da Educação, e para culminar essa frase absolutamente... Mas são alunos de quem? Incabível do presidente da República. Os 2 ministros da Educação, que saiu, o Wesley Rodrigues e o atual... Esse não tem condição. Esse atual ministro não tem condição. As raízes deles são indígenas, que ele é dessa terra. Eu diria falta de habilidade. Como é? Waltrap, né? Van Traub. Então aí fica o questionamento. Quem foi que indicou eles? Os 2. Quem foi que os indicou? Errar uma vez é normal, mas errar 2. De Carvalho. São crias de Olavo de Carvalho. Aliás, tu conheces pessoalmente o Olavo? Tu adotaste o Brasil e o Olavo de Carvalho adotou os Estados Unidos. Pois é, uma inversão de papéis. Não conhece ele pessoalmente? Não conheço. Não queira conhecer. Não conheço. Tu já entrevistaste? Ele se acha que é herdeiro do maior nome que tivemos no liberalismo brasileiro, que é o Roberto Campos. Né? Ele acha que, entendo eu, né, ele é um astrólogo que reencarnou o Roberto Campos, né? Por favor. Aliás, o Roberto Campos que tem uma biografia que eu recomendo a todos, que é a Lanterna na Popa. Lanterna na Popa. A popa é a parte de trás do barco, que eu também não navego, mas enfim, em vez de ter a lanterna para proa, para frente, o Brasil tem a lanterna para popa, né? Então, tremenda Mas biografia. Como é que se vê, aqui no Rio Grande do Sul, você chegou a prestar atenção no que está acontecendo na economia gaúcha? Por exemplo, perder a Pirelli agora? Quando nós estamos fazendo tudo para trazer, o governador Eduardo Leite está fazendo um esforço extremado para trazer capital estrangeiro, para vender essas empresas que estão sendo privatizadas, e de repente foge uma Pirelli daqui, com 900 empregados. Isso é uma tristeza para qualquer município em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do mundo. É a única opinião que eu posso... Mas vocês têm essa avaliação econômica do Goulart? Tem no Guatemi, né? Sim, a gente acompanha. A gente, enfim, tem negócios importantes aqui no estado.
Mas isso é muito Mas não é triste. aqui no Rio Grande do Sul, né? Em todos os estados. E como eu falei, você perder uma indústria relevante ou um comércio relevante em qualquer município do mundo é algo muito triste. Em feiras de shoppings do exterior, a maior feira do mundo que ocorre em Las Vegas todos os anos, para a qual eu já frequentei e estive presente algumas vezes, todos os anos você tem uma média de 10 a 15 prefeitos de cidades americanas importantes que vão lá visando cativar o empresariado local para que traga os seus investimentos, seus shopping centers para os municípios. O movimento é o contrário. O movimento é o contrário. 10 a 15 prefeitos de cidades americanas vão de encontro aos empresários, tentando cortejá-los, trazê-los para os municípios por todos os benefícios óbvios. Sem dúvida. Emprego, renda e etc. É uma pena perder qualquer negócio relevante em qualquer município do mundo. E realmente existe, eu estava comentando há um tempo atrás, que talvez hoje no Rio Grande do Sul, Sérgio, a maior política de desenvolvimento, mais do que a atração de indústrias, é a retenção das nossas empresas, né? Porque se fizermos um inventário, nós temos um sem número de grandes empresas que deixaram o Rio Grande do Sul, no setor calçadista, metal mecânico, automotivo, né? Outras, você vê Marco Polo, Randon, que fizeram uma expansão em outros estados, em alguns casos poderiam ter feito aqui, por fatores tributários, por fatores logísticos, por falta de incentivos, fatores burocráticos. Licenciamento ambiental foi um fator extremamente, que dificultou muito inúmeros empreendimentos. Eu me lembro da Todeschini, teve um momento que a Todeschini, depois de 3 anos em Bento Gonçalves, esperando um licenciamento para expansão, ela estava indo embora. Veio o governador de Alagoas, filho do Renan Calheiros, veio aqui em Bento Gonçalves para levar o cara, te dou isso aqui em 60 dias, entende? Então, assim, o ambiente não é fundamental, mas ao mesmo tempo, nesse momento, o emprego é uma joia de ouro. E o feeling dos gestores públicos, dos governos em relação aos empreendedores é fundamental. Mas nós tivemos um governador aqui que mandou a fora embora. Eu pensei nisso também. Botou a fora embora. E o atual governador e o anterior. Inacreditável. Eu acho que esse foi o maior... Não consegue abrir a Votorantim, Caçapava do Sul. Um dos maiores complexos produtivos do Brasil foi a Ford. Acho que deve ter, com um complexo de sistemistas, quase 40 mil empregos mandaram embora. E se a Ford estivesse aqui, a Pirelli não teria ido embora? Não teria ido embora. Mas é evidente que não. O que me chama a atenção... Assim, e ficou sem punição, hein? Nós estamos ainda saindo da crise do fim do governo Dilma, né? A maior recessão da história do Brasil. Não acabamos de sair ainda, tem muito para fazer. Sim. O crescimento brasileiro aqui tem sido ali, a previsão é de 1,1% do PIB. Mas vamos ter que voltar a crescer. O Brasil... Só que isso não... Se o Brasil crescer, se passa a reforma da Previdência, se dá tudo certo, o Brasil passar a crescer... Bolsonaro fechar a boca. 5% ao ano não é igual em todos os estados. Não são todos os estados que crescem 5%. Não é linear. O São Paulo vai crescer 7%, o Nordeste volta a crescer 8% e o Rio Grande do Sul vai crescer 2%, se não fizer o tema de casa. Então tem que fazer o tema de casa, a infraestrutura, óbvio. Sistema de licenciamentos que... O Rio Grande do Sul é um desastre. Desde o PCCI. Há muito tempo. Mas é que estão infiltrados. Vocês não sabem que abriu uma nova área de plantar. Exatamente. Vocês não sabem que abriram uma nova área para plantar. E eu digo por experiência pessoal, porque passa por 500 pessoas, e IBAMA, e FEPAM, e não sei o quê, dizendo que tinha um passarinho lá que não pode sair, que aconteceu com a Todeschini. Mas eu lhe conto um caso da Prefeitura de Porto Alegre, me trouxe um empreendedor, me disse o seguinte: nós queremos fazer um loteamento que vai preservar 70% do terreno. Quer dizer, nós vamos construir casas, não é torre, em 30% do terreno. Aí vai lá, pede a licença, tramita no município há mais de 10 anos. Aí tem um despacho da Secretaria do Meio Ambiente que dizia o seguinte: indefiro por hora porque falta analisar o caminho noturno que os ratos fazem no terreno. Aí o sujeito vai, contrata um engenheiro ambiental, apresenta o estudo, aí volta e diz assim: não, falta analisar a possibilidade de existência de peixes voadores nos alagadiços do terreno.
e aí vai mais um ano, porque o sujeito está há 12 anos tramitando no município de Porto Alegre. É mais pura verdade. Você não consegue criar um loteamento residencial. Não, o pior não é isso, é que são centenas de milhares de casos absurdos tramitando nos órgãos aqui do Rio Grande do Sul. E a primeira geradora de emprego é o setor primário e a construção civil. Vereador, emprego, e não é identificada a pessoa que não deixa o processo seguir. Quem não deixa? É o fulano de tal. O que há com o senhor? Como não pode botar pra rua porque é funcionário? Esse é o nosso drama. É exato. Esse é o nosso drama. O que não acontece na iniciativa privada. Exatamente. Tudo é muito simples. Aliás, aumenta os nossos custos. Nossos custos são porque a iniciativa privada é penalizada. Mas essa lei da liberdade econômica, ela não estabelece prazo para os órgãos de Estado cumprirem as exigências? A medida provisória... A medida provisória, 881 do governo Bolsonaro, que é o da... Os de baixo risco, né? Eu sou autor Mas eu queria saber. Obrigado, vereador, deputado, até falar nisso. Eu sou autor da lei aqui no município de Porto Alegre, porque a medida provisória regula em nível federal e precisava uma lei aqui municipal. Já tem uma na Assembleia também. Já tem na Assembleia também. Eu sei... Operações de baixo risco não precisa mais alvará, não precisa mais nada, nenhuma autorização do Estado. Antes de ontem, eu participei lá no Plaza São Rafael de um evento promovido pela Sociedade de Engenharia sobre o carvão gaúcho. A questão da mina Guaíba, aí, que vai gerar 2.000 empregos, e, no entanto, os ideólogos racionais, a vanguarda do atraso, são contra. E, lamentavelmente, eu vi de um engenheiro de Minas, que ele dizia, olha, eu trabalho no Brasil inteiro 6 estados que estão operando minas. Aqui no Rio Grande do Sul é crime falar em Minas. O maior país produtor de minério é os Estados Unidos da América. E aqui no Rio Grande do Sul não pode. Aí teve lá uma pessoa que disse, não, e a contaminação do Rio Jacuí, o maior inimigo de uma mina é a água. Então a primeira coisa que se neutraliza é o contato com a água. Não tem, a não ser da chuva, que quando cai no poço eles tiram mais limpa do que ela entra. Porque ela entrou, o terreno sai completamente restaurado, é um absurdo. Isso que diz o deputado Tiago Simão é verdade. O que a MP diz? Que a prefeitura pode dar prazos lá, aí tem que fazer leis, e o governo do estado também, né? Pode dar um prazo para tramitar o licenciamento ambiental. Se não for analisado pelo administrador, pelo órgão responsável, no prazo, fica automaticamente concedida a licença. Preste atenção neste alerta que a Prefeitura de Porto Alegre está fazendo sobre a dengue na nossa cidade, porque Porto Alegre já tem mais de 200 casos confirmados de dengue. Este ano, desde março, a Prefeitura já realizou 44 regiões com inseticida. Fez uma pulverização em 44 regiões contra o Aedes aegypti. O município está fazendo a sua parte agora e você precisa fazer a sua. Evite água parada e não acumule lixo. Cuide também da sua vizinhança. Você não está sozinho. Precisamos da sua ajuda para virar este jogo. Confira mais informações no vídeo que vamos apresentar a seguir. A Prefeitura de Porto Alegre alerta: a dengue pode matar. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, náusea e dores nas articulações. Se você apresentar 2 ou mais desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Desde março, já pulverizamos 44 regiões com inseticida. Precisamos virar esse jogo. Ampliamos o atendimento com a implantação de 4 postos abertos até às 22 horas, mais uma clínica da família, com médico, dentista, farmácia e exames. Baixe o aplicativo Eu Faço Boa e busque a unidade de saúde mais próxima da sua casa. É fácil e rápido. A nossa parte já estamos fazendo. Participe, elimine a água parada, não acumule lixo e mantenha limpas calhas e caixas d'água. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Vamos com o Gimo, qualidade comprovada, ao ponto final. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Vamos começar com o ponto final do nosso vereador Ricardo Gomes. O ponto final, para encerrar, é uma preparação. Nós vamos votar em Porto Alegre na semana que vem a lei do inventário histórico. Então,
aos moradores do bairro Petrópolis, por exemplo, tem mais de 3 mil imóveis inventariados. O que é isso? A prefeitura diz que tem valor histórico, não deixa demolir, não deixa vender, não deixa reformar, não deixa, portanto, usar plenamente a propriedade, mas também não indeniza porque não tombou. Então fica num limbo, a pessoa não recebe a indenização e fica com o imóvel listado. E a Casa Azul ali tombamento. na Riachuelo? Aquilo ali... Absurdo aquilo. Absurdo, um abandono. E aquilo ali vem a quanto? Vai tombar. Aquilo vem há mais de 4 anos. Vai tombar propriamente dita, vai terminar caindo. Aliás, tem uma série de imóveis preservados, entre aspas, pela lei em Porto Alegre, que estão numa situação de lamúria, né? E aí, como a prefeitura, se tombar, não consegue ajudar a manter, fica mantendo esses imóveis inventariados, que acaba tirando o direito de propriedade das pessoas. Listados para tombamento. E fica assim. Então, semana que vem nós devemos votar em Porto Alegre uma lei que dá prazos para o poder público. Se não tombar num prazo de 6 meses de duração do processo, cancela o processo e devolve o direito de propriedade para as famílias. Então, especialmente Petrópolis tem um caso, tem problemas no 4º distrito ali também, que precisamos gerar desenvolvimento ali. Não conseguimos porque os imóveis estão todos bloqueados pelo município. Luiz Pereira Lima, seu ponto final. Aos estudantes que fazem greve, lembrá-los que o mercado, o Iguatemi, por exemplo, só vai empregá-los se eles tiverem mais conhecimento. E o conhecimento se dá no estudo. Não existe outra solução. Se você sonha com emprego público, também depende de um concurso público para poder ingressar. Ou de voto. Primeiro de um concurso público, a grande maioria. Ou serem simpáticos a algum ganhador de eleição que tem um CC. Mas o CC pode ser efêmero, hein? Pode ser que perca a outra eleição. Ou o voto. Pode se candidatar também. Ou ser político. Sim. Mas aí uma exceção de exceção. Eles estão lutando para eles são 1 milhão aqui embaixo, para elegerem um deputado, pobres. Vocês têm que estudar e não tem outra solução. Depois não fique com inveja, que é o pior dos sentimentos que pode ter o homem, que é inveja do sucesso de outro. Tiago Simão, nosso deputado estadual. Nosso governador também. Tá bem, tá bem. Um abraço tá, nele. Tá em Londres até. Tá em Londres? Tive a informação... Tô falando do leite? Não, seu pai, seu governador eu acompanho. O pai tá seu muito... pai que eu não acompanho mais. Não, o pai tá Só muito... sei notícias dele pelo meu amigo. Tá muito bem, graças a Deus. Tá. Temos que trazer ele aqui, inclusive, Sim. né? Mas eu queria dizer... O senhor, como produtor do programa, pode providenciar. Vou fazer uma réplica aí daquele programa tão especial, né? Mas, assim, só uma pontada, né? Assim, essa cena lamentável que nós estamos vivendo da educação brasileira. É uma cena indigna. Eu acho que ninguém merece, né? Essa polarização tão triste, uma ausência completa de diálogo, de proposta, de política pública, de rumo, num cenário onde a educação já é uma catástrofe, né? Ou seja, nós já estamos num quadro nós estamos no 100º lugar do PISA, a qualidade da aprendizagem brasileira já é péssima e a gente assiste um cenário, infelizmente, de um lado nudismo, realmente um quadro muito deprimente. Para encerrar, Paulo, dizer... A minha alegria, nós temos focado muito nesse momento e devemos, nas próximas semanas, nós estamos trabalhando com o Procurador-Geral do Estado a regulamentação da lei anticorrupção. Nosso Estado regulamentou essa lei tão importante que responsabiliza empresas privadas que cometem crimes contra a administração pública com multas de até 60 milhões. Essa legislação está sendo regulamentada por um decreto e nos próximos dias vai ser editado junto ao governador Eduardo Leite. Paulo Sérgio, Bolsonaro não tem que se calar, tem que falar a verdade. Não prejudica o país. O que está atrapalhando o progresso do Brasil é o dito centrão brasileiro, que nada mais é do que a luva mais fofinha da esquerda. Se o Brasil fosse depender dos ditos do centro, estaríamos perdidos, pois a esquerda destrói eles com muita facilidade. Alain de Triunfo. Seu ponto final, Charles Creu. Pena tem, olha aqui, 447 WhatsApps. Aqui. Acho que a essência desse debate de hoje é que temos que todos torcer e ter confiança para que tenhamos iniciativas que ajudem a fomentar de novo o crescimento econômico. Daí, tudo
cascateia positivamente, creio eu. Conforme falou o deputado, temos que favorecer a atividade econômica, seja ela privada ou pública, para que haja progresso e um bem-estar de novo, com todas as consequências positivas de educação e mais. Esse acho que é o ponto final dessa história. A questão do nosso Iguatemi, que foi o primeiro shopping de Porto Alegre. Sim, né? sim. Tínhamos aqui aquele conceito de centro comercial, e o centro comercial acabou mudando o nome para shopping, né? Mas como shopping foi o primeiro e pegou uma região absolutamente inóspita na época. Eu sei porque eu morava na Três Figueiras ali, morei 24 anos na Três Figueiras e vivemos 2 momentos, antes e depois do Iguatemi, né? Valorizou toda a região. Iguatemi, investimento privado, a área, aquela repaginação de toda a área foi feita pela iniciativa privada, como o Jardim Europa também pela iniciativa privada. Então vocês estão de parabéns, né? Porque deram dignidade a 2 pontos estratégicos de Porto Alegre, na Praia de Belas e lá na região. E agora vão da ser Três punidos Figueiras. os moradores lá, né? Serão punidos por terem investido. Com aumento horroroso de imposto para aquela região. Mas lá, sabe que lá eu já tive notícia que lá já Serão quando as punidos. pessoas registraram seu imóvel já estão pagando o imposto adequado, né? Os novos que foram Sim. construídos, sim, Sim. mas o bairro ao redor, eu fiz essa conta, no Jardim Europa, propriamente dito, nos edifícios novos, Sim, ali, ali as pessoas já pagam. varia 6 a 10% IPTU. Agora, como a zona se valorizou, a região entorno. que tem atrás, o entorno vai ter um aumento de 110% de IPTU em média. É isso aí. Serão Quer dizer, o punidos. sujeito vai ser punido porque alguém construiu um prédio perto da casa dele. Isso é um negócio louco. E Paulo, só dizer, eu moro do lado do Barra, que é um espaço fantástico. A construção, todo o complexo ali das obras da Copa, mais o Barra, agora o Pontal, teve uma transformação urbanística fantástica ali. Sim, uma área da cidade que estava É completamente... uma outra cidade, é um grande shopping, mas eu realmente quero reconhecer que o melhor shopping da cidade é o Iguatemi. Muito obrigado. Muito seguidamente eu saio da Zona Sul para a Zona Norte, porque é o shopping mais completo da cidade. Mas sabe que o melhor shopping para mim é aquele que melhor te atende. Que é o custo-benefício de tu ires no shopping, né? Não, sem dúvida. O que eu mais vou é o Barra Shopping. Que essa questão do shopping de vizinhança ela é muito importante. Sem dúvida. Vocês têm esse dado nos shoppings aqui? Qual é o percentual de pessoas da região que vai ao shopping, de fora dela e até de fora do município de Porto Alegre? Ou lá em Novo Hamburgo? A resposta é objetiva e temos isso para todos os shoppings do Brasil. Acho que, grosso modo, aproximadamente 65% a 70% dos frequentadores vêm de uma zona primária num raio de até 5, 6 quilômetros. 5, 6 quilômetros, né? 75%. 5, 6 quilômetros. Via de regra, a realidade. Dali para frente você vem, dependendo do município, de outras cidades, como, por exemplo, Ribeirão Preto, vem de Sertãozinho, etc. Mas 60, 70 vem de uma zona geográfica mais próxima. Eu sou um dos 30%, porque eu moro no Menino Deus e eu atravesso a cidade para ir no Iguatemi. Mas aí são os restaurantes que eu acho que são, para mim, o atrativo que me leva a atravessar a cidade. Buscar comida no shopping, né? Até porque já não pode mais estacionar na rua para ir no restaurante como ia antes, porque a questão da segurança pública virou um problema. Então, De aniversário hoje? Sim, pode falar. Mas acho que, advogando em nome da atividade mais uma vez, que bom que temos Barra Shoppings, Canoa Shoppings e outros, verdade. que eles fazem extremamente bem para os municípios. Claro. Do ponto de vista urbanístico, segurança, desenvolvimento. Melhora para todo mundo. Seja um concorrente, um bom concorrente ou não, é bom para o município. Aniversaria hoje General Renato Tibal, General Tibal, gente finíssima, um abraço a ele. A Juliana Leal Marcunsons, o Vilton Araújo, seu ex-colega lá, o senhor nem pegou ele na Câmara, né? não peguei. Daqueles mais antigos, tradicionais. A Fernanda Sirena, esposa do meu amigo Dodge. Aliás, fui ao aniversário da Fernanda, estava em Porto Alegre, hoje estou em Portugal. A Márcia Fernanda da Costa Fiori, o Marcelo Puntel, entre outros aniversariantes. Mais o Luiz Fernando Carvalho de Matos, foi nosso diretor da Vompar e da Coca-Cola, Rafaela Sirena, que não é nem parente do Dodge, mas é Sirena também, foi nossa musa do verão aqui na Rede Pampa. O Denis Alessandro do Zafari, um grande abraço, Denis, grande figura, querido amigo. Andréia Brum, o Luiz Perry,
e mais a Simone Zafari, entre tantos aniversariantes. E o nosso querido Enio Sandler, empresário de tantos caminhos e tantas jornadas. Um abraço pro Enio. Um abraço para o Enio Sandler. Enio Sandler, meu amigo. Gente finíssima, gosto muito do Enio. Da Só Predilar. Eu estou quase desistindo desse quadro Continência. Tá ficando muito militar, ficou? Não, tá ficando, Hoje na Vamos deixar Câmara por aí. nós tivemos lá a sessão em homenagem à Força Expedicionária Brasileira. Hoje é dia do Nossa, expedicionário, a FEB. Então, Hoje foi da brigada lá na Assembleia. Também, então... Não viu a cobra fumar hoje, não? A cobra fumou, botaram a insígnia da cobra fumando lá e foi a sessão bonita. Então, Tu vai a tua continência para a FEB, então? minha continência é para... Porque assim, ó, nós vivemos numa época que eu me acostumei a ver o Pedro Bial chamar de herói. Os heróis do Brasil, gente que fica trancada numa casa por 60 dias. Né? Vou dar o nome aqui, é o Big Brother. O sujeito ficou numa casa com piscina, com comida. Não. Aguentou 60 dias, é herói do Brasil. Herói é quem fica vendo, eu vou te dizer. Sabe o que aquilo produziu? Produziu Jean Willis. Aquilo produziu Jean Willis. Hoje eu estive na presença de heróis de verdade. Olha, o heróis da face por lutaram na favor, Segunda O Guerra. lenço mágico para ti, Ó, os teus isso é- óculos aí eu da preciso. nossa centro erótica. Computador. Charles Creu, sua continência, o ponto final já fez. Vai para quem a sua continência? Uma boa pergunta. Acho que vai para a seriedade, a continuidade, sem dar um nome a Perfeito, ninguém. tá bom? É livre. Acho que é por aí mesmo, viu? Conferência das lentes por lensometria digital. Está aqui, ó. Muito Isso é obrigado. mágico, olha aqui. Se usa os óculos, tu vai ver que beleza para limpar. Eu uso. Sua continência. Pra telinha do celular. Também é outra coisa. A tua continência. Para os reitores anteriores das universidades que chegaram lá através da competência e não do voto. O voto, ele substitui a ordem hierárquica. É como se nós estivéssemos num avião e eleger era linderomoça para pilotar. O voo será fadado ao insucesso. Olha aqui, ó. Por coincidência, ficou verde e amarelo para vocês dois. Toma um amarelinho. Seu ponto final, deputado Thiago Simão. Minha continência. É, a sua continência. Isso. Não, eu tava... Já o que eu vou fazer depois da continência? Não, eu tava vendo aqui um ranking hoje, 35 países, uma universidade inglesa, sobre o respeito aos professores. E o Brasil ficou em último lugar. E realmente não tem país que vá superar esse quadro crítico que nós estamos vivendo, que não valorize essa figura central do processo de conhecimento, que é a figura do professor. Então, a minha continência vai para o professor. A minha continência vai para o nosso Fernando Luquezzi. Dia 20 de maio de 2019, o aniversário da Casa de Apoio Madriana, né? Que já por lá passaram 2.500 hóspedes, né? Maravilha, né? Teremos uma missa, celebração do Dom James Spengler e o show com Renato Borghetti, sua fábrica de gaiteiros, com a orquestra de jovens do Rio Grande do Sul, regida pelo maestro Telmo Jaconi. Esta é minha continência e para o meu amigo Charles Creu, que veio de São Paulo para participar do Pampa Debates. Venha mais aí, professor. Já é um americano gaúcho, né? Americanucho. Por que não? Assim. É só convidar, virei com muito prazer. Vai ser um prazer recebê-lo aqui sempre. E assim estamos encerrando o Pampa Debates de hoje, prometendo voltar amanhã. E vem aí a Vera Armando, aqui de Porto Alegre, com as notícias da nossa região e do interior do estado, dos nossos colegas nas nossas geradoras locais. Obrigado, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.